Fala, ladies and gentlemen, como vocês estão? Pois é, espero que vocês tenham visto o vídeo de ontem. Hoje eu estou postando a segunda parte e estou dando continuidade aí. Espero que vocês sejam edificados. Vou estar retratando sobre a vida do apóstolo Pedro, né? De Pedro. Vai ser bênção demais. Aproveite, curta aí. Nada pode parar a marcha da igreja, nada pode parar os homens de história. Você é embaixador de Cristo. Tamo junto. Até o vídeo. Estarei amanhã para os gentios. E, enfim, mas vamos destacar agora a figura de Pedro. Cara, e eu não sei você, mas eu já agi como Pedro muitas vezes. Por não saber certas coisas da minha vida e coisas que eu, às vezes inconscientemente, eu tinha uma reação muito nervosa, tipo, eu estourava. Eu tô aprendendo a controlar isso ainda, mas eu era muito 8 ou 80. E hoje eu tô encontrando equilíbrio nisso. E como eu falei, vamos falar agora um pouquinho sobre Pedro. Então Jesus, né, quando ele estava aqui nessa terra, como eu falei, ele sofreu tentações como nós. Você pode ler o começo aí do Evangelho de Mateus, mas vamos lá. Tá lá Jesus andando sobre o mar da Galileia e ele avista dois pescadores, Pedro e André. Ele os chama e fala que vai os fazer pescadores de homens. Depois ele avista Tiago e João. E aí tem aquele trio infalível, né? Já é o começo, Pedro, Tiago, João e André. Eu amo a Trindade, mas vamos focar aqui, senão eu não vou conseguir terminar a história. Enfim, e aí tem todo o contexto. Jesus chama todos os seus discípulos, eles vão para todos os lugares, expulsa vários demônios, ele ensina, ele prega a palavra, ele fala sobre o reino de Deus, ele fala um monte de coisa, ele cura um monte de gente, ele faz vários milagres, acontece um monte de coisa. Eles sentam junto, eles têm comunhão, eles têm intimidade, e tá tudo mil maravilhas, dependente das suas dificuldades e da divisão ali dos discípulos dele, né, dos seus 12, porque cada um tem uma mente, cada um tem uma cabeça. Jesus era psicólogo, ao mesmo tempo ele era mestre, ao mesmo tempo ele tinha que ter o secreto com o pai dele o tempo todo. Então Jesus é o cara, e ele que... eu não sei como ele conseguia conciliar tudo isso. Esse vídeo vai ficar longo, um pouquinho longo, mas eu quero que vocês frisem, porque isso é importante. Como é um vídeo por semana, por isso que eu estou procurando fazer com que os vídeos sejam longos. Vamos lá. Então, depois de ele falar dos fermentos dos fariseus e dos saduceus, eles estão indo para a região de Cesareia de Felipe, que isso está no Evangelho de Mateus 16, 13. Aí tá lá: indo Jesus para a região de Cesareia de Felipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem quem é o Filho do Homem? E eles responderam, o Filho do Homem, no caso, Jesus, tá? Uns dizem que é João Batista, né, que veio preparar o caminho para Jesus. Vocês podem ler também sobre João Batista. Outros dizem quem é Elias. E os outros dizem que é Jeremias, que foi um profeta da antiga aliança. Ou qualquer um dos profetas. Aos que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Simão, né, aquele cara que era o protagonista, que se colocava em primeiro em tudo. Nesse quesito eu nunca fui tão assim não, tá, gente? Depende da ocasião. Mas vamos lá. Quem vocês dizem quem sou? Jesus perguntou. E Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. O nome dele era Simão, hein? Já quero deixar claro. Depois Jesus ele muda o nome dele para Pedro. Porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa parte mexe comigo. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem nada a ninguém quem ele era o Cristo. Então pense comigo. Eles estão ali e tal,
E o pessoal tudo comentando, deve ser Elias, deve ser Jeremias, Jesus deve ser essa pessoa, deve ser a outra pessoa. Aí Jesus, como ele tinha os seus mais íntimos, os seus próximos, agora eu tô falando dos 12, ele fala ali, e quem vocês acham que eu sou? E aí o Espírito Santo, o próprio Deus dá a revelação para quem? Para Simão, Simão Barjonas. E aí Jesus vem e ele fala isso que está no versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Cara, e eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo. E é isso aí. Então depois, Jesus ele vai para o monte, né? E agora a gente então pula para Lucas 26. Como eu falei, cada um tem uma observação e tem relatos sobre a história de Jesus que é muito longa, né? Porque se tudo fosse escrito na Bíblia não haveria livro, porque é muita coisa, é o que diz na palavra. Mas Lucas 26 fala sobre a ceia do Senhor. Eles vão ceiar e um episódio antes ali, né? Jesus prediz sobre a sua traição e tal. Então eles tomam santa ceia ali, né? Eles tomam a ceia. E aquilo era algo profético, né? Eles comem do pão e tomam ali do suco de uva, do vinho. E ali Jesus ele ceia com os seus, tem comunhão ali. Então ainda aqui em Mateus 26, no versículo 30 fala: e tendo cantado um hino, louvor saíram para o Monte das Oliveiras. Essa minha Bíblia é a Almeida atualizada, né? Então, e Jesus disse aos discípulos, olha o que Jesus falou: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Olha o que Pedro diz. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos vocês, ou para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que esta noite, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro ainda insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A gente percebe, né? Pedro ele sempre tomava, ele dava o ponto de partida para falar as coisas. Tudo que ele falava, as pessoas eram influenciadas ali, né? Então, ao mesmo tempo que Pedro ele tem a revelação de quem é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ao mesmo tempo Pedro quer fazer com que o próprio propósito de Jesus, que era morrer numa cruz, não aconteça. Então, Jesus ele chama Judas, que era o seu traidor de amigo, e chama Pedro de diabo. Olha que louco, bizarro. Um grande pregador que eu gosto muito dessa geração, profeta, que é o Josélio, ele fala muito sobre isso, que a traição ainda é o caráter da ceia. Então, se você já traiu alguém, ou você teve algum problema com isso, fica tranquilo. Jesus ele te perdoa e te recebe de braços abertos. E às vezes a gente acha que algum amigo nosso está nos incomodando, ou na verdade está nos corrigindo e nos disciplinando, ou nosso líder, nosso mestre, ou até o próprio Jesus, no nosso secreto. Mas isso é ótimo. Isso é ótimo. O ferro afia ferro. Isso está em Provérbios. Agora quem nos bajula demais, alguma coisa está errado, né? Eu prefiro as pessoas que me corrigem muitas vezes do que aquelas que me bajulem o tempo todo. Mas vamos continuar falando de Pedro aqui. No capítulo 22 da carta de Lucas, no Evangelho de Lucas, perdão. Vamos lá. Jesus continuou. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para vocês, para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, estou pronto
para ser e morrer com o Senhor. E digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então acontece todos esses contextos, né? Nos diferentes evangelhos a conversa ficou um pouco mais ampla. Então a gente entende depois, né, que Pedro vai e nega Jesus 3 vezes, ele fica com medo dos soldados romanos ali, mesmo cortando a orelha de Malco. E, enfim, ele acaba fugindo. Enfim, e acontece várias coisas, ele volta à pesca, né? Aí Jesus, ele sofre a morte, ele morre ali. Tudo que foi declarado no Antigo Testamento sobre ele acontece ao decorrer da sua caminhada, ali na hora da crucificação. E ele vai no inferno, ele pega as chaves da vida. Não figuramente, mas ele entrega para Pedro, porque antes ele já declara ali, e ele estabeleceu a igreja de Cristo através de Pedro, que Pedro, né, ele é responsável por animar os seus irmãos. Em 3 dias muita coisa acontece, como está escrito aqui, ó. Muita coisa acontece em 3 dias. E ele ressuscita, e ali os discípulos, eles conhecem ali o poder da ressurreição, porque aqui em João 21, ele aparece aos discípulos e no versículo 22 ele fala: receba o Espírito Santo. E o 23, se alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se retiverem, são retidos. Aí aqui ele dá uma ordem para perdoar, né? Para não guardar mágoa, rancor de ninguém. E antes, só que uma das primeiras pessoas que ele apareceu foi para Maria Madalena, que era uma prostituta. E depois ele aparece para os discípulos. Enfim, tem várias versões aqui. Ele prova sua humanidade para Tomé. E depois ele aparece para 7 discípulos, como descreve aqui João 21. Depois ele vai para Pedro e ele fala assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E então Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus pergunta de novo. Jesus, ele afirma: apacente os meus cordeiros. E ele pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele responde: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas. Ali ele reconhece a sua humanidade. Então ele percebe que ele é tratado pelo Senhor. Então Jesus fala: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, ele continua falando para Pedro, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá, o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro ali ele estava pronto para seguir Jesus. Depois ele morre por Jesus, né? Ele faz diversos milagres ali. Enfim, e é tremendo. Eu amo a história de Pedro. Que vocês possam ter sido edificados com a história de Pedro. Esse vídeo ele tem 2 partes, né? A primeira que eu venho com algumas palavras e a segunda, né? É isso aí, compartilham o vídeo, se inscrevam no canal e curtam o vídeo, ok? Fiquem com Deus, é nóis.